Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, mas o que eu desejo é que ele seja uma bênção na sua vida. Sim, nós estamos de volta. Estamos gravando aqui o estudo número 15. Nós vamos gravar então sobre os capítulos 29 e 30 do livro O Grande Conflito. Nós fizemos uma pausa aí de algumas semanas sem lançar vídeos porque nós estávamos gravando, né? E agora nós estamos concluindo, então, essas gravações. Faltam somente dois estudos, então, contando com esse, para que a gente conclua, então, toda a série de estudos. Então, a partir desse sábado, né, nos próximos finais de semana também, a gente vai lançar aí novos vídeos aí no canal com o estudo desse livro tão poderoso, esse livro aí que deixa o inimigo furioso. E você deve ter tomado um susto quando abriu a câmera aí e me viu assim, né, o meu rosto queimado, né? O que que aconteceu, Guilherme? Calma, calma. Fica até o final do vídeo que eu vou contar essa história aí em detalhes para você, tudo que aconteceu comigo aí na semana passada, né? E graças a Deus, Deus me salvou, né? Protegeu a minha vida. E eu estou aqui para continuar a levar a mensagem do Senhor. E eu convido você a ficar aqui conosco e estudar juntos, né? Esse livro tão poderoso. Como é de praxe, né? Eu gostaria de mostrar então a nossa igreja, a igreja Boa Vista do Guilherme. Essa é uma igreja, então, muito querida que me acolheu aqui quando voltei da Austrália, né? Então é aqui que a gente congrega, é um lugar abençoado por Deus, né? E foi neste local, né, que em conversa com os irmãos, né, nós decidimos então iniciarmos o estudo do livro Grande Conflito, visto que nós temos aí uma entrega, né, mundial acontecendo deste livro no ano de 2023, neste ano que a gente está gravando esse vídeo, e também no ano que vem, 2024, né, o Impacto Esperança, né, já ocorreu aqui, mas os livros continuam sendo entregues, né? Nós aqui adquirimos aí a quantia de 10 mil livros para entregar aqui na região. Nós estamos numa cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul. A igreja fica em Lagoa dos Três Cantos, mas nós estamos entregando também em Não Me Toque e nas cidades aqui ao redor. Estamos fazendo esse trabalho evangelístico e o inimigo está furioso, ele está furioso. Mas nós não temos o que temer. Deus está conosco e está guiando o seu povo, né? Para que a gente leve esse livro, né, que é tão importante, né, que vai abrir os olhos de tantas e tantas pessoas. Então, eu convido você a fazer parte desse movimento, né, de entrega de livros, de estudo bíblico, sabe, gente? A gente está vivendo num tempo assim solene. O inimigo ele está trabalhando e a gente está dormindo. A gente precisa despertar. A gente precisa despertar. A gente precisa sair e a gente precisa pregar o evangelho e deixar o resultado com Jesus, porque ele é o nosso general, ele está à cabeça dessa obra, né? Ele está à frente dessa obra. Então, meus irmãos, sem mais delongas, né? Hoje nós temos um convidado especial no dia de hoje, né? E esse convidado especial é o Santo Espírito de Deus. Há algumas semanas eu estava procurando um pastor para fazer esse estudo, né? Esse estudo que fala sobre o inimigo. E estava bem difícil de encontrar alguém para fazer esse estudo. E aí, com tudo que aconteceu aí nos últimos dias, eu pensei, por que não eu, então, guiar esse estudo sobre o capítulo 29 e o capítulo 30? E quando eu olhei, eu entendi o porquê da dificuldade. Porque o inimigo, ele não quer que a gente fale sobre ele. Ele não gosta. Veja que o capítulo 29 fala sobre o mal e o capítulo 30 fala exatamente sobre o inimigo. E eu não podia me calar. Depois de tudo que aconteceu, eu falei, eu tenho que fazer esse estudo, né? E eu não vou esperar um pastor, né? Eu vou fazer, eu vou conduzir com a confiança no Espírito Santo de Deus, porque nós somos falhos, somos pecadores, todos nós somos. E, e o Espírito Santo de Deus, ele está presente se a gente clamar, se a gente pedir pela presença dele. Então é isso que a gente vai fazer nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus
pedindo para que ele esteja presente, para que ele me use no dia de hoje, para que essa mensagem alcance o coração de você que está assistindo e para que você também compartilhe esse vídeo, essa mensagem que é tão importante para os nossos dias, que vai falar um pouco sobre a origem do mal e vai falar também sobre o inimigo das nossas almas. Então feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, por ter guardado a minha vida, Senhor, por o Senhor ter me protegido contra os ataques do maligno. E que o Senhor, meu Pai, esteja presente aqui, Senhor, e na casa de cada um dos irmãos que está assistindo esse vídeo, Senhor. Meu Pai, que os sinetes do coração toquem nesse momento, Senhor. Que o seu Santo Espírito fale a nós, meu Pai. Que o Senhor fale, que eu me cale, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. E que o Senhor nos guie à sua santa verdade, Senhor. Meu Pai, que o Senhor nos proteja contra os ataques do maligno, Senhor. E que a gente se esconda na rocha da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Como eu disse, hoje é um episódio especial, um episódio de celebração, porque Deus ele salvou a minha vida. Ele cuidou de mim assim de uma maneira tremenda. E eu vou contar agora, como introdução, o que aconteceu comigo. O que aconteceu afinal, Guilherme? Seguinte, na quarta-feira passada, no dia 28 do 6, né? Eu estava então ministrando um estudo bíblico aqui na região de Não Me Toque. Eu fui até a casa de uma senhora de 93 anos. Essa senhora muito querida, acompanha a TV Novo Tempo e assiste a Novo Tempo todo dia, lê a Bíblia todo dia, assim, está sedenta. E eu acabei contatando essa senhora e juntamente com a filha dela e a empregada, nós iniciamos esse estudo na quarta-feira, dia 28. E foi uma bênção, sabe, irmãos? Aquela família é uma família muito abençoada, assim, muito iluminada. E ver uma senhora, né, já nos seus 93 anos, né, conhecendo a Cristo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso enche o nosso coração de alegria. E ter o privilégio de poder ser essa pessoa, de ir lá e abrir a Bíblia para essa senhora e ajudar ela a entender e compreender a palavra de Deus é algo assim gratificante, assim, louvado seja Deus. Então eu estava lá fazendo esse estudo e claro, esse foi o primeiro estudo e quando a gente começa o estudo, por onde a gente começa, gente? A gente começa estudando o quê? A palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. E nós estávamos estudando sobre a Bíblia. E claro, estudamos ali sobre um texto que ele é muito famoso, né, nos estudos bíblicos, né? Todo mundo já deve ter estudado, todo mundo que estudou a Bíblia, né, lembra desses textos, que é Isaías capítulo 28, verso 10. Então veja, Isaías capítulo 28, verso 10, ele mostra a forma correta de nós estudarmos a Bíblia. Deixa eu só encontrar aqui o texto para que a gente possa ler. 28, verso 10. Diz o seguinte. Só um minutinho. Pois é preceito sobre preceito, regra sobre regra. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não é essa a forma correta de estudar a Bíblia? A gente abre a Bíblia e a gente começa a estudar. A Bíblia, ela é um livro fantástico, né? Que ela é dividida aí em 66 livros, né? Mas ela não está dividida ali por temas. Então a gente encontra diversos temas em toda a Bíblia. E a gente vai olhando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, comparando texto com texto, para entendermos qual que é a vontade de Deus. E quando eu pedi para essa senhora, então, abrir a sua Bíblia e ler essa passagem na Bíblia dela, ela me leu o seguinte: a Bíblia que ela estava usando é a nova versão internacional da linguagem de hoje.
Olha o que ela leu para mim. Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Meus irmãos, veja que essas Bíblias de linguagem de hoje são muito perigosas. Por que será que alguém alterou justamente esse texto, Isaías 28, verso 10, que trata sobre a forma de estudarmos a palavra de Deus? Com certeza, isso é obra do maligno. E ele fez isso para que as pessoas, quando estiverem estudando, elas criem dúvidas na sua cabeça. E quando a pessoa leu esse verso, sabe, eu fui impactado, porque eu falei, uau, é uma guerra, é um conflito mesmo, né? Não contra a pessoa, que a nossa guerra não é contra pessoas, e sim contra os principados e as potestades, e até um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. E quando isso aconteceu, isso mexeu muito comigo. Claro, eu expliquei para ela, ela entendeu, sabe? Elas entenderam, né? Elas até falaram que iam buscar outra Bíblia. Eu falei, não, mas eu trago, né, também qualquer coisa, eu presenteio vocês com uma Bíblia, né? Eu gosto muito da João Ferreira de Almeida, né? Uma versão mais tradicional, né? Com muito cuidado com essas novas versões, a linguagem de hoje, vamos facilitar o seu entendimento. Veja que é sempre com essa proposta de facilitar. E aí ele vai e deturpa a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Isso mexeu muito comigo, sabe? E eu voltei para casa pensativo. E ao chegar em casa, eu fiquei muito pensativo, né? E refletindo sobre esse grande conflito que nós estamos travando contra o inimigo das nossas almas, né? E até momentos antes do fato ocorrido comigo, eu compartilhei uma mensagem com a igreja lá da Austrália, de Canberra, da qual eu fiz parte, né? Uma igreja australiana. Eles têm um grupo de oração no WhatsApp, né? E aí cada dia uma pessoa é responsável por dividir uma mensagem, né? E eu coloquei aquele verso, aquele texto, né, da serva do Senhor, onde ela diz que a gente não está seguro sem oração nem por uma hora, que a gente tem que estar em constante oração, que se a gente soubesse o que está acontecendo ao nosso redor, a gente estaria constantemente em oração, assim como Jesus também estava. E depois de postar essa mensagem no grupo de oração, eu fui acender uma lareira aqui em casa, né? Aqui na sala da minha casa tem uma lareira e a minha esposa estava sentada no sofá. E eu conversando com ela, usando um álcool em gel próprio para acender lareiras, né? Então, usando assim a ferramenta correta para fazer aquele trabalho, eu coloquei então fogo na lareira e fui fazer as coisas que eu precisava fazer. Quando eu voltei, a lareira estava apagada, não acendeu, não, o fogo não pegou na lareira, né? E eu falei, vou colocar um pouco mais de álcool, então, para acender a lareira. Eu estava cansado, queria ficar um pouco com a minha esposa, né? Minha esposa estava sentada no sofá em frente a mim, assim, sabe? E aí, eu conversando com ela e falando e relatando, né, o ocorrido, né, durante o estudo bíblico, falando para ela que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. E quando eu falei isso, que estávamos vivendo uma guerra espiritual, a garrafa de álcool explodiu. Acho que havia alguma fagulha dentro da lareira, né? Quando eu despejei o álcool em gel, o álcool em gel, que ele é próprio para a lareira, ele não explode, tá? Ele pega fogo bem de forma lenta, assim. E por algo assim, bem estranho mesmo que aconteceu, isso explodiu e veio direto no meu rosto. Meus irmãos, foi um desespero, porque o álcool, na hora que ele explodiu, ele veio o álcool e o fogo no meu rosto, né? Caindo aí na minha face, e a minha face ficou em chamas. Por isso que o episódio de hoje é Em Chamas por Jesus, porque eu creio que isso foi um ataque do inimigo querendo me calar, não contente, né, com aquilo que a gente vem fazendo aqui na região, né? Eu falo a gente porque a gente nunca tá sozinho, né? Tem irmãos, tem a minha esposa que me ajuda. Então, e tem o Espírito Santo de Deus, né? Que sem ele a gente não faz nada. Então, o inimigo não está contente, né? Com isso, com esse trabalho que está sendo desenvolvido. Inclusive, com a entrega desse livro que nós estamos fazendo aqui, nós vamos continuar fazendo para a honra e glória de Deus. E quando isso aconteceu, meus irmãos, o desespero foi gigante, né? E eu saí correndo.
Entrei para dentro do banheiro, liguei o chuveiro e deixei a água cair no meu rosto, né? E aí apagou. Apagou o fogo, então. Só que aí começou a arder demais o meu rosto, né? Algumas peles do meu rosto começou a se soltar. Foi uma sensação horrível assim mesmo, né? Minha esposa ali conseguiu manter a calma ainda e então a gente foi até o hospital e chegando ao hospital, né? Fiz todos os procedimentos, fiquei em observação um dia, mas para honra e glória de Deus, ele vem cuidando de mim, né? Ele cuidou do meu olho, que poderia ter acontecido algo muito pior, né? Poderia ter perdido a visão, poderia ter perdido o meu cabelo queimado, o couro cabeludo, e então não nasceria mais cabelo, né? Os médicos falaram que eu tive muita sorte mesmo, né? E a minha recuperação ela vem sendo fantástica, assim, sabe? Se vocês acham que meu rosto tá feio aí, que tá bem machucado, né? Vocês não viram como eu fiquei, gente, sabe? Meu rosto ficou muito inchado, meu olho mal abria, mas pela graça de Deus, né, eu tenho certeza que Ele cuidou de mim e pelos irmãos que oraram por mim, sabe? Eu sei que a gente vive uma guerra espiritual e quando eu entrei naquele hospital, né, falava só para minha esposa, amor, coloca no grupo da igreja, manda mensagem para os irmãos para orarem por mim, para que Deus me proteja. Era só esse o meu pedido, porque eu temi pela minha vida. E os médicos falaram, né, que se o fogo tivesse pegado um pouco mais para baixo, aqui nessa região do pescoço e do tórax, né, pela gravidade dos ferimentos, eu poderia ter perdido a vida, porque aqui são as vias aéreas, né, e provavelmente isso ia trancar e eu não ia conseguir respirar. Então vejo que não é brincadeira, né? Quando a gente lê o texto de Apocalipse que fala que o dragão irou-se contra a igreja e contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, muitas vezes a gente não leva a sério, a gente acha que é brincadeira, né? Mas é real, meus irmãos, é real. O inimigo ele tá irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, nós precisamos mais do que nunca vigiar e orar. A gente precisa, como um povo, buscar o Senhor, a face do Senhor, buscar em oração, estar com o coração contrito, não abaixar a guarda. Eu sinto que eu baixei a guarda porque eu estava tão feliz pelo estudo bíblico, por ter conhecido essa família, por eles terem aberto a porta, por, por tudo que estava acontecendo, por ter dado o primeiro estudo bíblico para eles e tal. Eu estava tão feliz que eu tive um pouco de negligência assim ao acender a lareira, né? Não tira a minha culpa também, né? De podia ter sido mais cuidadoso, mas o inimigo pegou essa oportunidade e ele fez um ataque contra a minha vida. Ele queria me silenciar, mas Deus protegeu a minha vida e eu não vou me calar. Eu vou continuar aí fazendo a vontade do Senhor, que é pregar o seu santo evangelho, anunciando as boas novas da salvação para todo aquele que nele crê. Então você que está aí me ouvindo, você não entrou nesse vídeo por acaso, você que está assistindo esse vídeo, sabe? Pode ter certeza que Deus tem um plano na sua vida, você precisa aceitar Jesus o quanto antes. E você precisa entregar o seu coração de todo para o Senhor Jesus. Jesus está voltando. Meus irmãos, nós precisamos despertar. E eu falo isso para você que é da igreja também, porque há muitos irmãos que estão dentro da igreja, mas estão dormindo, estão mornos. E o que a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, capítulo 3, quem deras fosse quente ou frio, mas porque é morno, Jesus está a ponto de vomitá-lo da sua boca. Mas tem uma boa notícia. Se você está morno, ainda está dentro do corpo de Jesus, porque ele está a ponto. Ele não vomitou ainda todos que estão mornos. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo da grande crise. Na grande crise, sim. Na grande crise, o verdadeiro caráter vai ser mostrado e aqueles que não se prepararam vão ser como aquelas virgens nécias que não se prepararam, que não tinham óleo no azeite e então não puderam entrar para as bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, é hora de se preparar, é hora. E nada melhor do que isso é estudando a palavra de Deus e o espírito de profecia, e é o que a gente vai fazer agora. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu livro e a gente vai iniciar o nosso estudo
sobre o capítulo 29 e o capítulo 30. O capítulo 29 que trata sobre a origem do mal. Eu vou compartilhar então aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho. Porque é uma guerra, meus irmãos. Se a gente não se preparar, se a gente não buscar o Senhor de todo o nosso coração, a gente vai ser vencido. Então, vamos fazer isso juntos agora nesse momento. Não sem antes iniciarmos com uma oração. Santo Deus, amado Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo livramento da minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter cuidado de mim, Senhor, por o Senhor ter protegido a minha visão, Senhor. Protegido tudo, Senhor, minha vida, Senhor, e por o Senhor ter me dado a oportunidade, Senhor, de estar ainda aqui nesta terra, Senhor, para pregar o teu santo evangelho, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor me use nesse momento, Senhor, para conduzir esse estudo dos capítulos 29 do capítulo 30, que relata um pouco sobre a origem do mal, Senhor, e sobre o inimigo das nossas almas, Senhor. Que o Senhor nos proteja, Senhor, nesse momento que vamos estudar, Senhor. Que as pessoas que estão a estudar agora junto conosco, Senhor, que elas não desviem a atenção, meu Pai. Que o Senhor ajude, Senhor, que elas estejam com os olhos fitos na tela, Senhor, e acompanhando também na Sua santa palavra e no espírito de profecia, meu Pai, para o compreendimento dessas sagradas lições. É isso que eu te peço, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. Então, o capítulo 29 do livro Grande Conflito. Pegue aí o seu livro, lembrando que esse estudo, ele não tem aí a premissa, né, o compromisso de substituir a leitura e, pelo contrário, né, a gente está incentivando que você leia o livro, né? Esses estudos, né, do YouTube, por exemplo, que você está acompanhando aqui, é somente para fomentar a sua comunhão com Deus. Você nunca pode substituir o livro pelo vídeo, tá? É tudo que o inimigo quer. Então, esse livro, eu espero que esse vídeo, esse estudo, né, venha aí complementar aí no seu conhecimento, né? Você que leu e você que ainda não leu, depois desse estudo, por favor, leia, sabe? É muito importante, né? Quantos e quantos irmãos aí nossos da Igreja Adventista que estão até por vezes entregando o livro, mas não leram o livro, né? Então, tenho certeza que após a leitura desse livro aí, a sua percepção da realidade vai mudar, sabe? Porque vai te levar para a palavra de Deus e a palavra de Deus ela nos transforma. Veja que a serva do Senhor inicia esse capítulo dizendo o seguinte, né? Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são a causa de grande perplexidade. Vem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e põe em dúvida como tudo isso pode existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis o mistério para o qual não encontram explicação. Então, muitas pessoas, meus irmãos, elas indagam como que pode? Deus, ele é amor, ele é poderoso, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas esse mundo há tanta tragédia, há tanto caos, e acabam colocando essa culpa no Senhor. Veja, parece que o mundo coloca tudo que é desgraça é culpa de Deus. E parece que as coisas boas vêm de Satanás. Veja que invertem as coisas. Não é assim que acontece quando alguém parte, as pessoas dizem: "Ah, por que que Deus quis assim?" Deus nunca quis assim. Deus é Deus de vida, não é Deus de morte. Deus não deseja a morte de ninguém. Mas a morte é o quê? É uma consequência do pecado. Então a gente não pode culpar a Deus. E é isso que a gente vai entender um pouco hoje. A gente vai entender sobre a origem do mal. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 8, é anunciado que Deus é amor. Ele é amor. Essa palavra que é tão pequenininha, né? São 4 letras, mas que tem um significado tão grande. O nosso Senhor é o sinônimo do amor. Ele é o amor em pessoa.
Só que não esse amor sentimentalista que existe hoje. É um amor puro, é um princípio amar, não um sentimento. E o amor, ele só existe onde há liberdade. Ninguém pode obrigar outra pessoa a amar ela. Um marido não pode obrigar a esposa a amá-lo. O amor, ele é recíproco, ele é de graça. E Deus, ele nos protege com a lei do amor. A sua lei é perfeita. Muitos colocam aí de um lado a lei de Deus e do outro lado o amor de Deus. Isso não existe. Eles são um só. A lei de Deus é amor, porque reflete o seu caráter. E foi isso que aconteceu, foi isso que o inimigo fez desde o princípio. Ele colocou a lei versus o amor. Ele começou a causar divisão no céu. E com essa desobediência à lei, tudo entrou em desarmonia. Veja que é a lei de amor de Deus que fazia com que o céu fosse perfeito, estivesse em ordem. A partir do momento que Satanás incultou na mente dos anjos a dúvida quanto à lei de Deus, aí acabou então surgindo, né, o pecado. E essa é a origem do mal. Mas veja que a serva do Senhor continua dizendo: é impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência, é impossível. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como a disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. É impossível explicarmos como que o mal surgiu. Já parou para pensar? Um céu perfeito, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo presente, os anjos que não conhecem o pecado, estavam todos em harmonia com a santa lei de Deus. E, do nada, surge no coração de um dos seres o orgulho, a inveja, a cobiça. E então nasce o pecado, então nasce a desarmonia e inicia o grande conflito. Nada mais é que o início do grande conflito, a origem do mal. Por isso é tão importante a gente entender esse assunto biblicamente. Veja que nada é mais claro ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus de maneira nenhuma responsável pela manifestação do pecado e de não ter havido qualquer retirada arbitrária da sua graça divina, nem deficiência no governo divino, para que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se a causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus. É quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo de Deus. Veja que Deus não é o responsável por todas essas mazelas humanas. Deus não é responsável pelas mortes, pelos assaltos, por tudo que acontece. Quem é responsável por tudo isso? Aqueles que quebram a lei de amor de Deus. Só que a lei de amor de Deus, ela não é imposta, ela não é obrigatória, ela é obrigatória, mas ela não é forçada na mente daqueles seres que foram criados. Por quê? Porque Deus não força. Deus ele explica, ele ama, ele mostra, mas a escolha é de cada um. E nós estamos no estado que nós estamos, nesse mundo de pecado, é por única e exclusivamente responsabilidade do ser humano. Porque o ser humano deu ouvido à serpente, porque o ser humano comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o ser humano opta por muitas vezes em dar ouvido às tentações do maligno. É por isso que nós estamos nessas mazelas.
Deus não é o responsável por isso. Muito pelo contrário. Ele vem estendendo a sua mão de misericórdia e amando a gente, mesmo quando nós estávamos em pecado, ou mesmo quando nós estamos em pecado. Deus nos ama, Deus te ama, Ele quer te salvar. Só que para isso, você precisa, de forma consciente, aceitá-lo, aceitar a sua palavra, amar a sua verdade. Não adianta só conhecer a verdade, porque até mesmo o inimigo, ele conhece muito melhor do que nós, porque ele estava no céu quando tudo surgiu. Ele viu a Deus. Ele era o querubim cobridor, sabe? Ele conhece muito mais da palavra de Deus do que nós. Só que ele não a obedece, então de nada adianta. Então, conhecimento sem obediência nada adianta. E qual que é o pecado? O pecado é quebrar a lei de Deus. Ponto. Nós não precisamos ficar filosofando para querer entender o que é pecado. Pecado é quebrar a lei de Deus. O que o Senhor Jesus diz? Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Então, por isso, nós precisamos ser fiéis e pedir para o Senhor Jesus nos capacitar, porque nós não somos capazes. Por isso, nós precisamos clamar para o Espírito Santo de Deus nos moldar no crisol da aflição. E muitas vezes a gente é moldado dessa forma. Veja que 1 João, capítulo 3, versos de 4 a 9, né? Diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Veja essa imagem, né, que eu coloquei aí do Papa Francisco quebrando as tábuas do mandamento. É claro que essa imagem ela foi feita por inteligência artificial e eu fico me perguntando até onde a gente vai, né, com isso. Claro, ele não fez isso de maneira pública, né? Essa é uma imagem gerada por inteligência artificial, mas ele faz isso de maneira simbólica, né? A Igreja Católica faz isso, quebrando os mandamentos de Deus, né? Alterando os mandamentos de Deus, trocando o sábado pelo domingo, né? Então veja que é muito sério isso aqui. Nós precisamos estar atentos, porque o inimigo ele está ao nosso redor, está nos envolvendo para que a gente quebre a lei de Deus constantemente, para que a gente esteja em pecado quando Jesus Cristo voltar. E a gente seja consumido pelo fogo, meus irmãos. E eu não desejo isso para ninguém, porque olha, eu fico imaginando o tamanho do sofrimento das pessoas que estarão no fogo do juízo, nesse fogo que não se apagará. É forte, é pesado, mas é a verdade, meus irmãos. O fogo do meu rosto ele se apagou. As cicatrizes talvez vão ficar, mas Deus cuidou, né? Agora eu me pergunto, e as pessoas que estarão no fogo do juízo, aonde a chama não se apagará, aonde será consumido não somente o corpo, mas também a alma dessas pessoas para todo sempre. Nós precisamos despertar, meus irmãos. A guerra é real e ela está acontecendo ao nosso redor agora e os destinos da nossa alma estão sendo decididos nesse exato momento, a cada dia, a cada decisão. Não deixe para amanhã. Tome a decisão hoje, ao lado de Jesus Cristo. Amanhã pode ser tarde. Eu estava bem, estava tudo normal, minha vida estava tranquila. E de uma hora para outra, tudo virou de cabeça para baixo. E a gente começa a ver o que é prioridade na nossa vida. A prioridade na minha vida é Deus, a minha família, a minha esposa que eu amo de paixão, a minha mãe, os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos de fé que oraram por mim. É isso que vale a pena, meus irmãos. Esses são os tesouros que a gente vai levar para o céu. A gente não vai levar ouro e prata. A gente não vai levar nada desse mundo que é corruptível. O que nós vamos levar para o céu são são pessoas e nós precisamos, mais do que nunca, dividir essa mensagem com as pessoas. Pessoas que estão sendo enganadas por esse poder da Igreja Católica, da qual eles alteram os mandamentos de Deus. E muitos sinceros cristãos estão aí fora,
adorando a Deus de maneira incorreta, por ignorância. E esses vão ocupar o lugar de muitos adventistas do sétimo dia que conhecem a verdade de Deus, mas não a obedecem. Então nós precisamos, meus irmãos, de uma reforma e um reavivamento igual nunca houve. Nós estamos chegando no tempo do fim. Jesus Cristo está voltando, ele está às portas. E a nossa igreja está dormindo. Todos os sinais apontam a volta do Senhor, mas o sinal, o maior sinal dentre eles, que é a pregação do evangelho a todo mundo, está muito longe de acontecer. Isso me preocupa muito, porque o nosso povo dorme, está preocupada com os prazeres mundanos. Essa é a verdade. Vamos ler Ezequiel, abra sua Bíblia, pega sua Bíblia em mãos. Vamos ler Ezequiel, capítulo 28, versos 12 a 15, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o caberculo e a esmeralda de ouro. Se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, é muito perigoso, meus irmãos. Esse aqui que o Senhor Jesus Cristo está falando é o próprio Lúcifer, o próprio Satanás. Veja que ele era um anjo querubim, cobridor. Ele regia as nações e ele caiu. E ele caiu muito baixo. Então nós temos que vigiar e orar, cuidar com o orgulho próprio, cuidar com a vaidade, olhar somente com os olhos fitos a Deus, a Jesus Cristo, sendo sempre humildes, mansos, tendo fruto do Espírito de Deus, amor e lágrima nos olhos para denunciar os pecados, mas coragem para denunciar os pecados também é necessário nesse tempo. Não adianta a gente só ficar falando coisas aprazíveis para as pessoas, colocando açúcar na mensagem, adocicando ela, em vez de pregar a verdade como ela é, meus irmãos. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu podia muito bem me recolher e ficar em silêncio, mas eu não posso. Eu não posso. Eu sei que estou travando uma batalha contra o inimigo das nossas almas. E não é à toa que foi tão difícil para encontrar um pastor para gravar esse estudo, porque ele não quer que seja falado dele, o inimigo. Ele quer que a gente o ignore. E muitas vezes a gente faz isso muito bem. A gente finge que ele não está trabalhando e ele está trabalhando, ele não dorme. E nós precisamos despertar. Precisamos despertar como um povo para anunciar a volta do nosso Senhor Jesus, para preparar o caminho, para divertir as pessoas do fogo do juízo. Veja que Lúcifer, ele poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades a fim de abençoar outros e glorificar o seu Criador. Mas diz o profeta: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Veja, muitas pessoas têm a imagem do inimigo como se ele for feio, aquele ser, né, de chifrinho e tridente, assim, né, uma pessoa bem feia e tudo mais. Ele ri disso, porque olha o que a palavra de Deus diz, que o coração de Lúcifer elevou por causa da sua formosura. Ele é um anjo de luz, caído agora, um anjo das trevas, claro, mas ele deve ter uma aparência bonita, pelo que diz aqui a palavra de Deus, porque ele corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Então veja, ele se encheu de orgulho, isso é muito perigoso para nós cristãos. Eu vejo
quando eu iniciei a minha caminhada como evangelista, pregando a palavra de Deus, eu sofri muita crítica. Guilherme, muito radical, Guilherme, não sei o quê. Até no começo, né? Quando eu me converti, as pessoas falavam: Guilherme, isso é o primeiro amor, vai passar. Olha, o que que você fala para uma pessoa dessa? Falavam isso para mim, vai passar. E eu me perguntava: aonde foi que essa pessoa perdeu o primeiro amor? Eu estou em chamas por Jesus, cada dia mais, cada dia mais. E quando sofro ataques do inimigo, o meu amor, ele pega fogo por Cristo, porque eu vejo que realmente essa batalha é real, que Jesus Cristo está travando essa batalha, que ele é o nosso general, é dele a batalha, e nós somos soldados, e eu coloco a minha vida nas mãos de Cristo, para que ele me use. E se necessário for morrer pela palavra de Deus, que eu morra. Porque mesmo que eu morra, se minha fé estiver em Cristo Jesus, eu ressuscitarei para uma vida eterna. Nós não temos que temer contra aqueles que podem acabar com a nossa vida. Nós temos que temer ao Senhor Jesus Cristo, que no fogo consumidor do inferno, aqueles que não aceitarem a sua graça, que é de graça, serão consumidos. Não somente o corpo, mas também a alma. Então veja que Lúcifer, ele foi levado pelo orgulho, pela presunção, e esse é um engodo muito perigoso para todos nós cristãos, porque como eu falei no começo, as pessoas me criticavam muito. Depois eu comecei a perceber que começaram a me elogiar demais. Isso também é muito perigoso, porque nós não devemos que olhar para humanos, seres humanos pregando a palavra de Deus. Nós temos que olhar para Cristo, a mensagem é dele, é tudo por ele, para ele. Quando alguém te elogiar, quando alguém vier bater nas suas costas e falar como que você é bom, aponte para Cristo. A ele toda a glória, a ele todo o louvor. Não podemos tomar a glória que é única e exclusivamente devida ao nosso Senhor Jesus Cristo, senão nós estaremos sendo imitadores de Satanás. Veja que, em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo nas afeições e lealdade de suas criaturas, era o esforço de Lúcifer conquistar para si mesmo o seu serviço e homenagem. E cobiçando a honra que o infinito Pai conferia a seu filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder cujo uso era prerrogativa de Cristo unicamente. Foi exatamente isso que Lúcifer fez. Ao invejar Jesus Cristo, esse príncipe dos anjos, ele quis usurpar o lugar de Jesus Cristo. E aí ele caiu, ele foi expulso do céu. E deixando seu lugar na presença imediata de Deus, saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Então, não, agora não somente ele começa a ser afetado pelo pecado, ele começa a afetar os outros à sua volta. O pecado é contagioso, é o vírus mais letal de todo o universo. Os outros planetas, os outros mundos, eles olham para esse mundo aqui caído com temível agonia, com temor e com terrível aflição, porque o vírus do pecado ele se espalhou por aqui. Continuando aqui, a serva do Senhor diz que, operando em misterioso segredo e escondendo durante algum tempo o seu intuito real sob disfarce de reverência a Deus, esforçou-se por suscitar o desgosto em relação às leis que governam os seres celestiais. Veja que o ataque principal do inimigo é onde? É na lei, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária, visto serem de natureza santa. Insistia em que os anjos obedecessem aos ditames de sua própria vontade. Procurou arredimentar as simpatias em seu favor, propalando que Deus o tratara injustamente ao conferir honra suprema a Cristo. Veja que ele inverteu tudo. Primeiro ele ataca a lei de Deus, depois ele ataca Cristo, falando que ele foi então injustamente rebaixado,
sendo que ele era o anjo cobridor e ele só estava abaixo de Jesus Cristo. Então vamos ler Salmos, capítulo 86, verso 15. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Veja que o nosso Senhor diz aqui: Mas tu, Senhor, é Deus compassível e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Deus é um Deus de amor, paciente, longânimo. Os seus juízos chegarão, mas ele dá a oportunidade ao pecador de se arrepender. E Deus, a serva do Senhor, relata no seu livro que ele suportou Satanás por muito tempo. Por muito e muito tempo, Satanás foi suportado no céu, causando discórdia, causando intriga. Várias vezes lhe foi oferecido perdão, Deus ofereceu perdão e diz ao inimigo das nossas almas: se arrependa. Era necessário o arrependimento, mas o que aconteceu? Por que que Lúcifer não se arrependeu no céu, mesmo convencido que estava errado e que estava em pecado? O orgulho o impediu. Veja que o orgulho é uma barreira grande para a graça de Deus. Como que Deus vai agir, vai perdoar alguém que está orgulhoso, que não quer se render ao amor de Cristo? Aí então, todas as faculdades de sua mente superior foram então aplicadas à obra do engano, após inúmeras tentativas do Senhor Jesus Cristo de salvar a Lúcifer, que era um anjo querido por Deus, a fim de conseguir a simpatia dos anjos que tinham estado sob as suas ordens. Mesmo o fato de que Cristo o advertia e aconselhara foi pervertido de maneira a servir a seus desígnios traidores. Aqueles cuja afetuosa confiança mais intimamente os ligava a ele, Satanás simulou haver sido julgado mal, que sua posição não fora respeitada e que se queria cercear-lhe a liberdade. Da falsa interpretação das palavras de Cristo passou a prevaricação e a falsidade direta, acusando o Filho de Deus de intentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Veja, o inimigo, depois de diversas tentativas do Senhor Jesus, ele aplicou toda a sua força contra o Senhor Jesus. E tudo o que Deus fazia, toda a graça que Deus derramava sobre o anjo caído, o inimigo transformava isso em perversão. Sabe, eu vejo um exemplo muito claro disso, é o arco-íris. Acho que ali no fundo vocês conseguem ver esse símbolo de graça de Deus que não irá destruir o mundo uma segunda vez por água, né? Que nem foi no dilúvio, né? Esse é um sinal, diz a palavra do Senhor, um sinal da sua graça. E veja o que o homem está fazendo com o sinal dessa graça, transformando em perversão. Porque hoje o arco-íris é um símbolo dos homossexuais. Veja, meus irmãos, o inimigo desde o princípio, ele perverte tudo aquilo que é santo. Ele perverte quando Deus é gracioso, quando Deus estende a mão e ele continua a perverter. E nós precisamos tomar muito cuidado. E somente através da palavra de Deus nós não seremos enganados. Nós estamos vivendo tempos perigosos, onde alguns caem para o frio formalismo, outros caem para o legalismo. E nós precisamos estar no caminho estreito, seguindo com os olhos fitos a Cristo. Como um querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seus seres celestiais. Era forte a sua influência sobre eles. Então, imagina, ele era o líder dos anjos e agora ele se coloca contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, mesmo os anjos fiéis não lhe puderam discernir perfeitamente o caráter ou ver para onde levava a sua obra. E aí eu te pergunto, meus irmãos, se Lúcifer conseguiu enganar um terço dos anjos no céu, que estavam na presença de Deus,
o que ele vai fazer conosco, que a gente não lê nem a Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, meus irmãos, se a gente não tiver comunhão com Deus, como que a gente vai se proteger dos ardis de Satanás? Nós precisamos nos apegar cada vez mais, cada dia mais à palavra de Deus. Mas aí então você pode estar se perguntando, então por que Deus não destruiu Satanás logo no início? Deus é onipotente, onisciente, ele conhece o fim desde o princípio. Por que ele já não matou o mal pela raiz? Você pode estar se perguntando, eu já me fiz essa pergunta. Mas veja que a serva do Senhor diz que caso Deus agisse imediatamente, os anjos obedeceriam por medo e não por amor. Por isso Deus permitiu que a obra de Satanás avançasse, para que todos tenham a possibilidade de escolher de que lado estar. E para que seja desenvolvida os frutos do trabalho de Satanás, para que todos vejam de uma vez por todas que Deus é amor e que Satanás, as acusações de Satanás contra Deus são falsas. A serva do Senhor continua dizendo: a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo, por todos os séculos vindouros, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do pecado, a consequência do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostraria qual o fruto de rejeitar a autoridade divina. Testificaria que, da existência do governo de Deus e de sua lei, dependem o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Descarte a história desta terrível experiência da rebelião, deveria ser perpétua salvaguarda a todos os santos seres, impedindo-os de serem enganados quando a natureza da transgressão, livrando-os de cometer pecado e sofrer o seu castigo. Veja que Deus ele permite que a obra de Satanás avance para que a gente aprenda de uma vez por todas que a sua lei é uma lei de amor, para que a gente não coloque mais em dúvida o caráter santo de Deus. A serva do Senhor, em um outro livro, ela diz que no céu os anjos de Deus vão sentar aos nossos pés e vão nos perguntar sobre a misericórdia de Deus, porque os anjos que estão no céu, que não conhecem o pecado, eles não conhecem sobre a misericórdia de Deus. E nós, redimidos desse mundo caído, vamos poder contar sobre o amor de Deus, sobre sua misericórdia, sobre como Deus é longânimo, como ele é paciente, como ele nos salvou. E nós vamos sentar aos pés dos anjos para ouvir dos anjos de Deus como que se suscitou a origem do mal. Esse estudo que nós estamos fazendo aqui será ministrado pelos anjos no céu para todo ser humano, para que de uma vez por todas nós entendamos como que surgiu o mal, como que a maldade se espalhou no céu. E aí então o céu será blindado. E a palavra do Senhor diz em Naum, capítulo 1, verso 9: o que é que projetais vós contra o Senhor? Ele destruirá de vez. Não se levantará por duas vezes a angústia. O mal não se levantará uma segunda vez. Amém? Então, todo esse sofrimento que nós estamos passando nesse mundo aí de pecado, né? De morte, de dor, eles estão gerando peso para a glória do céu. A gente tem que ter bom ânimo, sabe? Eu, sendo bem sincero com vocês, quando aconteceu isso comigo, no final de semana, isso aconteceu na quarta-feira, no final de semana, ali eu fiquei muito triste, sabe? Fiquei bem triste com tudo que aconteceu. A gente ia ficar abalado psicologicamente, é um trauma que a gente sofre, né? Quando a gente sofre um ataque desses, né? Uma queimadura no rosto. Mas eu entendi que nós estamos numa guerra e nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E nós precisamos agarrar na mão de Cristo e seguir pelo caminho estreito de provas, de dor, de aflição, porque eles são momentosos, passageiros. Veja, eu já estou melhor, já estou me sentindo muito melhor, e eu sei que daqui a alguns dias ou meses eu vou estar restituído. Deus irá me restituir para que eu continue fazendo a obra no nome dele. Mas muitas vezes a gente se desespera com as situações do cotidiano e a gente não pode, por problemas pequenos, talvez por estresse no trabalho, sabe? Por decepções. Meus irmãos, a gente precisa ter bom ânimo.
porque Jesus venceu e ele vem vindo, ele vem nos buscar. O nosso coração tem que estar nas coisas do céu, celestiais, porque elas não passam. O rostinho bonito fica feio, a casa fica velha, o carro se torna inútil, mas o caráter, meus irmãos, a gente precisa preservar e a gente precisa moldar ele pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Veja que o mesmo Espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. Satanás tem continuado com os homens o mesmo estratagema que adotou em relação aos anjos. Seu espírito, ora, reina nos filhos da desobediência. Semelhantes a eles, procuram romper com as restrições da lei de Deus. O ataque é a lei de Deus, prometendo liberdade aos homens por meio da transgressão dos preceitos da mesma. A reprovação do pecado suscita ainda o espírito de ódio e resistência. Veja que João Batista, se ele pregasse hoje, né, falando, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que as pessoas iriam dizer, meus irmãos? Para com isso, vai pregar o evangelho. Hipócrita, tira a trave do seu olho, não julgue as pessoas, Deus é amor. Veja que elas transformam Deus, o Deus de amor, em um Deus de sentimentalismo, um Deus que não admoesta, um Deus que não adverte. Meus irmãos, nós somos a geração mais débil cristã que já existiu na face dessa terra. É só você ler Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia retrata o que seria o povo de Deus no tempo do fim, e esses somos nós. Nós dizemos, rico sou e de nada tenho falta, mas nós somos cego, pobre, nu, nós não sabemos nada. A gente precisa ser humilde, a gente precisa baixar a nossa crista. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo de Deus urgentemente. Nós precisamos de Deus para que Ele nos possua com seu Santo Espírito, para que a gente tenha amor, real amor, não sentimentalismo, para que a gente sofra em detrimento do pecado alheio. Realmente, a gente não deve julgar o próximo, a gente deve amar, mas também admoestar. Amar também é admoestar. Você advertir uma pessoa que está indo por um caminho que leva à morte é um sinal de amor. Você tem que fazer isso com lágrima nos olhos. Da mesma forma que Jesus fez comigo e com você. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. E nós precisamos ser humildes. Nós precisamos aceitar ser admoestados também. Nós precisamos também aceitar uma repreensão. Hoje, as pessoas transformaram Deus, que é pai, em avô. Sabe aquele avô que distribui balas para as crianças e que dá doce fora de hora, que não tem um compromisso de criar aquela criança, porque o avô já criou seus filhos e agora só quer curtir? As pessoas acham que Deus é assim, que Deus é avô. Deus não é avô, Deus é pai. Um pai ama, corrigindo o seu filho também, para evitar que ele sofra lá na frente. E dessa mesma forma, meus irmãos, nós somos guardadores dos nossos irmãos. Nós precisamos cuidar um dos outros. Precisamos amar uns aos outros. E precisamos estar unidos, fazendo uma frente unida contra Satanás. Mas Satanás ele segue acusando ao Senhor e também a mim e a você. Veja que Apocalipse capítulo 12, verso 10 diz: Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Foi lançado fora da onde? Do céu. É isso que nós estamos estudando aqui. Que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E ele foi lançado aonde? Aqui para a terra. Então nós não estamos no reino encantado aqui na terra. A terra não é o céu. Nós estamos aqui sobre a ameaça, a forte ameaça do maligno. E ninguém está livre dessa ameaça. Mesmo que você seja um pastor, mesmo que você seja um líder na sua igreja, um ancião, um diácono, uma diaconisa, não importa. Todos nós estamos aqui sobre a ameaça do tentador das nossas almas. E o nosso único refúgio é Jesus Cristo. Ele é o nosso único refúgio. Veja que o próprio Eterno,
ele anuncia o seu caráter. Em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, diz o seguinte: ó Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a sua misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Veja, Deus, ele é amor, ele é longânimo, ele é grande misericórdia, ele é fiel, ele guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. Ele perdoa a iniquidade, ele perdoa o pecado, ele veio morrer por pecadores. Mas a transgressão e o pecado também, ele veio morrer por tudo isso. Mas ele não inocenta o culpado. Agora, se a pessoa está conscienciosamente pecando, sabendo que é errado o que ela está fazendo, e ela não quer largar o pecado, ela vai queimar junto com o pecado. Deus, Senhor Jesus Cristo, quando ele voltar, ele irá voltar para destruir o mal de uma vez por todas. E o mal não vai se levantar uma segunda vez. Aquelas pessoas, e esse fogo consumidor, ele foi preparado único e exclusivamente para os anjos caídos e para o próprio Satanás. As pessoas que forem lançadas nesse fogo, junto com os anjos caídos e com Satanás, é que elas não querem largar o pecado. E infelizmente, com lágrima nos olhos do nosso Senhor, ele vai ter que destruir essas pessoas. É o ato estranho de Deus. Porque Deus é um Deus de vida, ele não é um Deus de destruição. Ele quer destruir o mal, o pecado. Mas se a pessoa guarda o pecado dentro do seu coração, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, a pessoa vai ser destruída junto com o pecado. Então nós precisamos tomar uma decisão hoje. Hoje decida-se por Jesus. Hoje abandone o pecado, se arrependa e siga pelo poder de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é maior do que o pecado. E o seu amor é muito maior do que qualquer tentação. Veja o argumento da cruz. O argumento da cruz é irrefutável. Veja o que a serva do Senhor diz. Banindo Satanás do céu, declarou Deus a sua justiça e manteve a honra do seu trono. Quando, porém, o homem pecou, cedendo aos enganos desse espírito apóstata, Deus ofereceu uma prova de seu amor, entregando o unigênito filho para morrer pela raça decaída. Na expiação revela-se o caráter de Deus. O poderoso argumento da cruz demonstra ao universo todo que o caminho do pecado escolhido por Lúcifer de maneira alguma era atribuível ao governo de Deus. Amém. Amém. Veja que o argumento da cruz jogou por terra as falácias, as mentiras que Satanás falava sobre o caráter de Deus. Ficou muito claro para os anjos que estão no céu que Deus é amor, que Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, veio a esse mundo morrer por mim e por você, pecadores, que nós não merecíamos, nós não merecemos e não mereceremos jamais a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A serva do Senhor continua ao ser consumado. O grande sacrifício, Cristo ascendeu aos céus, recusando a adoração dos anjos. Isso é tremendo, meus irmãos. Ele recusa a adoração dos anjos antes que apresentasse o pedido àqueles aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam. João 17, capítulo 24. Primeira coisa que Deus faz ao subir aos céus, quando os anjos vêm adorar ele, vai procurar o Pai e pede por mim e por você. Ele pede, falando: Senhor, aqueles que você me deste, onde eu estiver também quero que eles estejam. Então veja que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse mundo que é um mundo de trevas, um mundo que jaz no maligno, um dia o nosso Senhor Jesus irá implementar o seu trono aqui nessa terra após os 1000 anos. E aqui, desse mundinho, do gueto do universo, que é esse planeta Terra, ele vai reger todo o universo.
Veja que a serva do Senhor continua. Então, com amor e poder inexprimível, veio a resposta do trono do Pai. E todos os anjos de Deus o adorem. Mancha alguma repousava sobre Jesus. Terminara a sua humilhação e completara-se o seu sacrifício. Fora-lhe dado um nome que é acima de todo nome. O nosso Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muito cuidado com o nome do Senhor Jesus, não o pronuncie de maneira irreverente. Ele está no céu, nós estamos na terra, a gente precisa se calar, precisamos ter reverência ao nome do Senhor Jesus Cristo, pois ele está intercedendo por mim e por você nesse momento no santuário celestial. Nesse momento ele está intercedendo por nós. Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, no seu julgamento investigativo que eles estão fazendo na terra, eles estão procurando pessoas para salvar e não para condenar. Condenado nós já estamos, nós já nascemos em pecado. O julgamento de Deus, o juízo de Deus, julga pela salvação da raça humana e dos pecadores. Veja que o irrefutável argumento de Cristo, o seu amor que foi demonstrado na cruz, ele pagou a pena da lei sendo o juiz e o justificador. Imagina você ser julgado pelo seu advogado. É dessa forma que acontece o juízo investigativo e o juízo final. Todo aquele que for condenado será condenado não pelos seus pecados, pelos seus crimes, mas pela graça que refutou, por não se arrepender daquilo que fez. E a obra de Cristo não veio somente para pagar pelos nossos pecados, ele veio também para engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então, na cruz do Calvário, houve um encontro. A justiça e a paz se beijaram. O amor e a lei foram demonstrados na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele também não se desfez da sua lei. Veja, ele morreu por nós, por mim e por você. Ele pagou o preço. A serva do Senhor conclui então dizendo: quando vier aquele dia ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Está em Malaquias, capítulo 4, verso 1. Veja, meus irmãos, isso é muito sério. Esse fogo consumidor não deixará nem raiz nem ramos. Então, se você tem aquela ideia de um inferno eterno, isso não existe, tá? Veja que, biblicamente, veja o que Malaquias diz, que não restará nem ramo nem raiz. O fogo será consumidor, mas ele não se apagará enquanto houver matéria. E cada pessoa, cada ser, cada anjo caído queimará em detrimento ao seu pecado. Então, uns queimarão mais, outros queimarão menos, mas todos pagarão pelo preço do pecado, que optaram por não abrir mão, que optaram por não aceitar a graça que é de graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A serva do Senhor continua: o universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado, e seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrado a Deus e reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres, que se deleitam em fazer a sua vontade e em cujo coração está a lei divina. Nós precisamos ter amor pela verdade e a lei é perfeita de Deus. Não há legalismo nisto. Nós precisamos amar a lei de Deus. E o Senhor Jesus, lembra o que diz Apocalipse? Irou-se o dragão contra a igreja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós precisamos amar a lei, mas tendo consciência que a lei é o reflexo do caráter de Deus, que é amor.
O amor de Deus nos constrange e a lei nos admoesta. Assim nós temos o nosso caráter formado para sermos preparados para o dia glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que está chegando, meus irmãos, ele está vindo. Se você tem problemas, se você tem aflições, se você perdeu entes queridos, meus irmãos, Jesus está voltando. O seu sofrimento, ele é passageiro, ele vai passar se você estiver ao lado de Jesus Cristo, o vitorioso nessa história. Eu já li a última página da Bíblia e ela diz que Jesus venceu e ele vem vindo nos buscar. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, que vai retratar sobre o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas. É o capítulo 30 do livro O Grande Conflito. Então fica aí conosco, curte, compartilha esse vídeo e mantenha aí o foco aí. Eu prometo aí ser breve, sucinto na apresentação desse estudo, mas eu acredito que vai ser muito importante e edificante na sua vida. Veja que a serva do Senhor ela já começa citando esse texto, né, que é o proto-evangelho, né, que está em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, a serva do Senhor mostra que houve uma intervenção divina. Por quê? Porque Deus declara, porém, inimizade. Essa inimizade não é entretida naturalmente, é uma obra divina. Quando o homem transgrediu a lei divina, a sua natureza se tornou má. E ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. O apóstata nunca está em sossego, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros a lhe seguir o exemplo. Por este motivo, os anjos decaídos e os homens ímpios se unem em desesperada união. Se Deus não se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu. E ao invés de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Veja, quando Eva deu ouvido à serpente e comeu a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, ela se colocou no terreno de Satanás. E a partir daquele momento, ela entrou em união com Satanás. E toda a humanidade, junto com ela, após Adão também comeu a fruta. Não sei se vocês conhecem a história. E aí toda a natureza foi manchada pelo pecado. Então Deus teve que intervir. Por isso que esse é o proto-evangelho. Ele colocou inimizade entre o ser humano e Satanás. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não pode ser amigo do mundo. Que aqueles que se fazem amigo do mundo se tornam o quê? Inimigo de Deus. Nós precisamos estar ao lado do Senhor. E isso vai trazer perseguição. É simples assim. Nós naturalmente estamos em acordo com Satanás. E para que o Senhor Jesus converta o nosso coração, é uma ação do Espírito Santo de Deus. É inexplicável. É o Espírito que converte. Homem nenhum converte, pastor nenhum converte, pregação nenhuma converte. A própria palavra de Deus necessita do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Jesus Cristo, ao ascender aos céus, ele deixou outro consolador, o Espírito Santo, que nos conduz à vida eterna, que nos faz aceitar a sua vontade. Não é algo natural ao ser humano. Nós somos naturalmente pecadores. E é através da graça. Veja que a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Se esta graça que converte este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Mas o novo princípio na alma
cria o conflito onde até então houvera paz. Por isso que há esse grande conflito aqui na Terra também, que a partir do momento que você coloca-se do lado de Deus, você se coloca em inimizade com Satanás. É natural. E isso vai diametralmente contra a teologia do quê? Da prosperidade, né? Onde as pessoas pregam por aí que ao aceitar a Deus você vai ficar rico, vai dar tudo certo na sua vida. Não é bem aí. Não é bem nem não é bem assim. Quando a gente aceita a Deus, a gente assume que estamos contra o inimigo das nossas almas, Satanás, que rege esse mundo. E aí então há uma batalha pela nossa alma. Há nesse momento uma batalha ocorrendo na vida de cada um de nós. E nós vamos decidir se a gente vai optar pelo lado vencedor, que é o lado de Senhor Jesus Cristo, ou o lado derrotado, perdedor, Satanás. Satanás, ele tem poder para nos atacar. Eu acredito que o que aconteceu comigo foi um ataque de Satanás. Mas não há o que temer, meus irmãos. Nós temos ao lado o nosso Senhor Jesus Cristo. E nada acontece sem a permissão de Cristo. Se esse ataque que aconteceu contra a minha vida ocorreu, é porque Deus tem um propósito para ele. E, pela fé, eu vou seguir fazendo a vontade de Deus para que, pelo poder dele, eu alcance outras pessoas. E talvez nesse momento eu esteja alcançando você. A você identificar que realmente é uma batalha real, que não é brincadeira, que não é conto de fadas, meus irmãos, não é história da Disney. A Bíblia, ela é real. E esse conflito, ele é real. E nós precisamos estar ao lado da verdade. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache a aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que tem dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Toda boa obra vem de Deus. Por isso que a gente nunca pode roubar a glória de Deus, a gente nunca pode pegar os méritos para nós. Tudo que a gente faz de bom, qualquer ação de bondade, qualquer caridade, tudo que a gente faz de bom vem de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E único e exclusivamente Ele deve ser adorado. O Senhor Jesus é o campeão da verdade. Veja que a serva do Senhor continua dizendo: a pureza e santidade de Cristo, porém, valeram-lhe o ódio dos ímpios. Sua vida de renúncia e impecável devotamento era perpétua reprovação a um povo orgulhoso e sensual. Foi isto que provocou inimizade contra o Filho de Deus. Satanás e os anjos caídos uniram-se aos homens maus. Todas as energias de apostasia conspiraram contra o campeão da verdade. Veja o que acontece. Jesus ele pregou a verdade. O que aconteceu com ele? Ele foi morto no madeiro. E nós, que somos servos de Jesus, somos maiores do que o nosso mestre? Se ele padeceu perseguição, nós também não vamos padecer? É claro que vamos, meus irmãos. Por isso que eu não me surpreendo com isso que aconteceu e com outros ataques que o inimigo vem fazendo na minha vida. Porque quando você se coloca ao lado de Jesus Cristo e quando você está deixando ser usado pelo Espírito Santo de Deus, o inimigo vai fazer de tudo para te calar. Se a sua vida está muito tranquila, sabe? Se você não tem grandes problemas, né, na pregação do evangelho, se preocupe. Será que você está pregando o evangelho realmente? Porque a palavra de Deus, o espírito de profecia está dizendo que quando a gente prega a verdade, assim como ela é, sem adocicar a verdade, sem passar a mel sobre a mensagem, se a gente prega a verdade assim como ela é, o que acontece? Suscita oposição. A serva do Senhor nos alerta que nós seremos chamados de fanáticos. As pessoas que querem guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, elas vão sofrer chacotas. E nós temos que estar firmados na verdade.
na rocha da verdade, amando a Jesus Cristo e ao nosso próximo. E assim como Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele estava orando e intercedendo pelas pessoas que o estavam apedrejando, com esse amor, com lágrima nos olhos, mas admoestando até o final da vida dele, mesmo sendo morto por pedradas. Estevão causou um testemunho tão forte num homem que estava presente ali, enquanto ele estava sendo apedrejado, foi Paulo, o maior pregador, o homem que mais escreveu livros na Bíblia. Veja o que um testemunho, o que uma semente que morre pode fazer na vida de outras pessoas. Por isso que eu coloco minha vida inteiramente na mão do Senhor. O Senhor sabe o porquê que a gente passa as aflições que a gente precisa passar. E Ele molda o nosso caráter nessas aflições. E eu vejo propósito nesse caminho estreito. E somente vendo propósito no caminho estreito é que você vai seguir nesse caminho. Senão você vai o abandonar. E para isso é preciso ter comunhão com Cristo. É preciso estar em oração. É preciso vigiar. Porque, meus irmãos, é muito fácil cair para a direita ou para a esquerda, é muito fácil cair no frio formalismo ou no legalismo. A gente precisa estar no centro. E o centro da nossa vida é Jesus. Nós precisamos estar fitos, olhando fitos para Ele. Veja o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós seremos perseguidos. Mas nós não temos o que temer. Antes, ser perseguido por homens do que prestar contas a Deus. E a dele, ninguém vai poder fugir. Não vai ter onde se esconder. O nosso Senhor Jesus Cristo vive e reina. E há de julgar os vivos e os mortos. Por isso a gente tem que ser zeloso e arrepender. Buscar uma conversão real, um verdadeiro encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que você aí que está me assistindo está esperando para entregar a sua vida por completo para Deus? Até quando você vai ficar servindo dois senhores? Nós precisamos servir e exercer uma reforma e um reavivamento em nossas vidas através do poder do Espírito Santo de Deus. Todos nós, todos nós, todos nós estamos dormindo. Se nós soubéssemos o quão próximo está a volta de Cristo e o quão perigoso está o terreno no qual nós estamos pisando, a gente oraria mais. A gente oraria sem cessar. A gente estaria em comunhão diária com Deus. Mas por vezes a gente não tem nem 15 minutos do nosso dia para ler a palavra de Deus. Nós que éramos o povo da Bíblia, o povo conhecido, que conhecido por conhecer a Bíblia, hoje em dia estamos nos tornando analfabetos bíblicos. Não estamos tendo confiança para dar um estudo bíblico. Isso é, isso é preocupante, meus irmãos. A gente precisa despertar, precisa acordar. Veja que o espírito que matou a Cristo impele os ímpios a destruir seus seguidores. Tudo isto está prefigurado naquela primeira profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E isto continuar acontecendo até o final do tempo. Mas aí eu me pergunto, por que Satanás não encontra maior resistência? Por que são os soldados de Cristo tão solenemente indiferentes? Veja que a serva do Senhor responde, ela diz: é porque entretém tão pouca verdadeira comunhão com Cristo, porque se acham tão destruídos de seu espírito. A batalha que está ocorrendo em nossas casas, em nossos lares, é na mente. Nós estamos sendo bombardeados de informações. É Facebook, Netflix, Instagram, TikTok, Threads, é várias redes sociais, é várias filmes, séries, desviando a mente do povo de Deus, do lugar santo de Deus, santuário celestial, onde nosso Senhor Jesus Cristo está intercedendo pela minha e pela sua alma, desviando todos nós da palavra de Deus.
Se nós soubéssemos o tempo que nós estamos vivendo, a gente desligaria o Facebook e abriria a Bíblia constantemente. Sabe quando você está na fila do banco e você não tem o que fazer, em vez de você pegar o seu celular, leva uma Bíblia de bolso na mão e abre a tua Bíblia e lê a Bíblia, meu irmão. Porque nela contém a vida eterna. E no Facebook, na Apple, onde tem uma maçãzinha mordida, pode estar a sua perdição. Ali, o inimigo, ele entra pelas avenidas da nossa alma, que são os olhos. Ali você pode se contemplar o pecado e cair em tentação. Ali você pode ver uma foto sensual de uma irmã da igreja. Meus irmãos, que tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos acordar e despertar. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas TVs. Precisamos tomar cuidado com aquilo que as nossas crianças estão assistindo. Ah, Guilherme, isso é muito radical. Meu irmão, Jesus Cristo é radical. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só há caminho para a salvação através dele. O que ele diz? Se o teu braço te faz pecar, corte-o fora. Isso não é ser radical? Você precisa cortar o pecado da sua vida. Se a rede social te faz pecar, desinstala esse aplicativo do seu celular. Se o YouTube te faz pecar, não corta, sabe? Tira o aplicativo. Se a TV te faz pecar, desliga ela e não assiste mais. É simples assim. A gente precisa se definir, a gente precisa se decidir pelo lado da verdade para buscar a comunhão com Cristo. Por que a gente não tem tempo hoje para ter comunhão com Cristo? Porque a gente está preso nos entretenimentos de Satanás. E quando a gente está preso nos entretenimentos de Satanás, a gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para fazer estudo bíblico com as pessoas, a gente não tem tempo para pregar a palavra de Deus, a gente não tem tempo para nada. A gente só tem tempo para trabalhar e para se entreter. E dessa forma, o inimigo das nossas almas deixa a gente ocupado, tão ocupado que a gente não vê o tempo passar, e quando a gente for ver, vai ser tarde demais. Não deixe isso acontecer na sua vida. Se você está aqui até agora, assuma um compromisso com o Senhor. O Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração aquilo que você tem que tirar nessa hora. Você já pensou? E agora você vai ter que retirar isso da sua vida. Para que você cresça em conhecimento da verdade de Deus. Eu mesmo passei por isso, meus irmãos. Quando sofri com esse ataque do inimigo, que o, o fogo queimou no meu rosto, né? Eu então estava ali em casa deprimido e comecei a olhar Facebook. E eu falei, eu vou ficar perdendo meu tempo com rede social, deprimido agora por causa desse ataque do inimigo? Sabe o que eu fiz? Eu desinstalei do meu celular por esse tempo. O Facebook, o Instagram, as redes sociais. Para quê? Para que eu tenha comunhão com Deus nesse momento, para que eu busque a Ele. É um momento que eu estou em casa, não estou trabalhando, né? Que eu estou me recuperando. E então eu vou usar esse tempo o quê? Para buscar o Senhor, para me preparar, para me estar mais preparado para quando eu voltar a estudar estudo bíblico, para quando eu voltar a pregar, para mim poder ter esse tempo aqui com você de fazer esse estudo. Eu podia estar agora navegando na internet, perdendo meu tempo, mas nós não temos tempo a perder. A gente está vivendo o tempo do fim. E veja o que a serva do Senhor diz aqui: o pecado não lhes é repelente e aborrecível, como era a seu mestre. Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado, e estão cegos tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Veja, é o que as redes sociais, a mídia está fazendo com nós, está tirando a sensibilidade pelo pecado. A gente está tornando, está sendo algo banal cada vez mais para o ser humano. É tanta tragédia, tanta morte, tanta imoralidade.
que a gente está se tornando insensível ao pecado. Veja que ela continua: pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas nesse ponto, meus irmãos, multidões estão iludidas, e muitos de nós, adventistas do sétimo dia, também estamos iludidos na rede de Satanás, achando ainda que somos servos do Senhor. Só porque conhecemos a verdade, de nada adianta, se não viver aquilo que conhecemos. Satanás não teme os adventistas no sétimo dia. Sabe qual que é a diferença dos adventistas no sétimo dia, do sétimo dia? No sétimo dia, aqueles adventistas que são adventistas no sábado. Mas de segunda de domingo a sexta, ali antes do pôr do sol, eles vivem a sua vida normal, como o mundo vive. Assiste o que o mundo assiste, escutam as músicas que o mundo escuta, veem os filmes que o mundo assistem, e aí no sábado eles querem ir na igreja para ser preenchido pelo Espírito Santo, para se alimentar do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Você não vai para a igreja para se alimentar. Você vai para a igreja para adorar a Deus, pelo cuidado que Deus teve durante a sua semana, pelas batalhas que você travou ao lado do Senhor Jesus Cristo, contra o seu próprio caráter, seu próprio eu. E aí você vai à igreja para compartilhar isso com os irmãos, para se regozijar na presença do Senhor. Você não vai para se entreter na igreja. Mas nós estamos vivendo a cultura de entretenimento, onde as pessoas elas querem entretenimento, elas querem ter uma boa música, um bom sermão. Aí elas querem sair do sermão, ir para casa descansar, dormir, porque o sábado é dia de descanso, aí dorme a tarde inteira, não faz um trabalho missionário, não faz um estudo bíblico, não está preocupado com as pessoas que estão se perdendo aí fora. Você acha mesmo, meus irmãos, que esse é o povo de Deus? Você acha mesmo? Então se pergunte, sabe? Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui apenas apresentando a palavra de Deus e apresentando aquilo que arde no meu coração, que é o amor do Senhor. E essa indiferença dos nossos irmãos me machuca. Até quando a gente vai ser indiferente? Até quando a gente vai viver no mundo de faz de conta? Veja, agora eu vou aqui em outro livro, livro Educação, página 57, que demonstra a maior necessidade do mundo. Veja qual que é a maior necessidade desse mundo, meus irmãos. E eu clamo a você que está assistindo, sendo homem ou mulher, aqui a gente está falando homem na figura do ser humano, né? Veja e leia e preste atenção nesse texto. Olha que mensagem tremenda. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que se não compram, nem se vendem. Homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ó, meus irmãos, como nós necessitamos de homens que estejam ao lado da verdade, homens que paguem o preço por estar ao lado da verdade, que não temam falar e chamar o pecado pelo nome. Nós precisamos, como um povo, desses homens. Precisamos desses homens para anunciar que o nosso Senhor Jesus Cristo vem vindo, para as pessoas se arrependerem, para elas abrirem mão dos seus pecados e aceitarem a graça que é de graça. Porque Satanás está trabalhando, meus irmãos, ele está trabalhando a todo vapor, ele não dorme. Veja que a serva do Senhor diz que entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração as evidências de sua atividade e êxito contínuos. Negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis. Parecem ignorar-lhe a própria existência. E é tudo que Satanás quer.
Ele quer que nós ignoramos a existência dele, que a gente pensa que ele é um monstro terrível com chifrinho e tudo mais. Por quê? Porque ele facilmente nos engana, facilmente nos coloca em sua teia. E nós, muitas vezes, até mesmo ministros do evangelho, pregadores, evangelistas, muitas vezes a gente tem receio de falar o nome do inimigo. Ah, porque as pessoas vão ficar assustadas. Meus irmãos, nós precisamos advertir as pessoas sobre os engodos de Satanás, porque se a gente não o fizer, quem falará? A gente precisa ser cães que saibam latir. Esse é o nosso papel nesse mundo. Latir, avisar que o Senhor Jesus Cristo está voltando, que as pessoas precisam se arrepender. Mas a igreja está dormindo. A igreja segue dormindo. A gente precisa despertar, a gente precisa acordar, a gente precisa entender que nós estamos vivendo tempos solenes. Sabe, meus irmãos, eu fico imaginando quando nós estivermos no céu e olharmos para trás e olharmos as oportunidades perdidas que nós estamos tendo hoje de pregar o evangelho de Deus. Use toda a oportunidade que você tiver para anunciar as boas novas da salvação, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Sabe? A gente precisa anunciar o evangelho de Deus. Jesus Cristo está voltando. A gente precisa anunciar, advertir as pessoas que estão em pecado, para que elas larguem o pecado, para que elas não sejam consumidas juntamente com o pecado. Veja que a palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa dragar. O inimigo, ele quer nos destruir, ele quer nos devorar. E nós precisamos estar alertas, vigilantes, porque se a gente estiver dormindo, a gente é presa fácil, né? Nós precisamos estar com os olhos abertos e fitos em Cristo Jesus, o nosso único Salvador e Redentor. Mas veja, essa imagem ilustra bem, né? A ovelha com amizade com o bode, bem tranquilinha. Veja que a serva do Senhor diz: Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. Veja a ovelhinha brincando com o bode, né? E achando que não vai se queimar. Tiago, capítulo 4, verso 4 diz: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não adianta, meus irmãos. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Isso não quer dizer que você vai ser um ermitão, que você não vai possuir aí pessoas de convívio aí ao seu redor, mas é impossível um servo do Senhor ter comunhão com o servo de Satanás. É impossível, porque as suas vidas são ser diametralmente diferentes. Naturalmente, eles vão ser diferentes e você vai chamar atenção por onde quer que você passar. Mas o que acontece hoje? A gente não quer chamar atenção, a gente não quer ser o diferente. A gente não quer ser o vegetariano, a gente não quer ser o que escuta música cristã somente. A gente quer ser igual ao mundo. A gente quer comer igual ao mundo, a gente quer se divertir igual ao mundo, a gente quer assistir filmes igual ao mundo. E aí, por isso, a gente acaba se tornando igual a bodes, a servos de Satanás. E vocês sabem que a serva do Senhor diz que os nossos piores inimigos sairão de dentro de nossas fileiras, de dentro de nossa igreja, adventista do sétimo dia, porque eles conhecem a verdade, mas a desobedecem. E quando vir a crise final, esses servos de Satanás passarão para a fileira do adversário, estarão, né, aí claramente na fileira do adversário e combaterão os servos do Senhor de maneira mais eficaz, porque eles um dia estiveram dentro da igreja. Meus irmãos, isso é muito sério. Se você conhece a verdade, se você é um servo do Senhor, se você é um adventista do sétimo dia, repousa sobre os seus ombros uma grande responsabilidade. A responsabilidade de anunciar o evangelho e viver ele como você prega.
É muito fácil pregar, meus irmãos. Falar, até papagaio fala. Agora, viver aquilo que se prega, aí é outra história. Tudo aqui que eu disse tem consonância com a palavra de Deus e com o espírito de profecia. Mas se ao desligar esse computador, concluir esse vídeo, eu não viver aquilo que eu estou pregando, eu estou dando um mau testemunho. E isso pode levar pessoas ao meu redor à perdição, não somente a mim. Então veja a grande responsabilidade que cai sobre nós. Nós que pregamos o evangelho, nós que conhecemos a verdade, nós precisamos viver aquilo que pregamos. Mas veja que a conformidade com o mundo vem tomando, né, as nossas fileiras. Né? Olha o que a serva do Senhor já nos alertava quanto a isso. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Quando no caminho do dever somos levados à prova, como foi o Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocarmos sob tentação, mais cedo ou mais tarde, cairemos. E não é isso que está acontecendo hoje com o nosso povo? Cada vez mais se conformando com costumes mudando, com a premissa, com a desculpa de alcançar pessoas para Cristo. Mas veja que a serva do Senhor é categórica. Ela diz: a familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. E a conformidade com os costumes mundanos jamais converte o mundo a Cristo, e sim converte a igreja ao mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado da maneira que nós adoramos a Deus, da maneira que a gente prega a palavra. Cuidado para não adocicar demais a palavra e mudar o que está escrito nesse livro sagrado. Nós precisamos pregar a palavra assim como ela é e deixar o resultado com Deus. O resultado é dele. Porque Romanos capítulo 12, verso 2 diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Amém? Nós precisamos nos colocar e nos conformar única e exclusivamente à palavra de Deus. Mas o mundo parece que quer fazer ao contrário, né? Eles querem conformar a palavra de Deus à sua vontade, querem editar a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, nós não podemos permitir. Nós precisamos nos colocar ao lado da bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e anunciar ao mundo que terra e céu passarão, mas a palavra de Deus não passará. Quer queiramos ou não, Jesus Cristo irá voltar para julgar os vivos e os mortos. E nós podemos enganar uns aos outros, mas a Deus ninguém engana. Esse é o grande conflito, meus irmãos. Conquanto Satanás procure constantemente cegar a mente dos cristãos para este fato, jamais se esqueçam eles de que não têm que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra simplesmente instituições, poderes desse mundo. Nós lutamos contra potestades, principados das trevas, anjos caídos, Satanás, Lúcifer. Nós lutamos é contra eles. E nós só o venceremos através do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é aqui o convidado especial para esse estudo. Por isso que nesse estudo de hoje é o convidado especial, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo e o Deus Pai, a Trindade. Eu creio, pela minha fé, que a Trindade está presente aqui, que os anjos de Deus estão aqui
e vão conduzir muitas e muitas pessoas para assistir esse vídeo, que essa tragédia aconteceu na minha vida, esse ataque do inimigo que ocorreu na minha vida, vai servir somente para que outras pessoas conheçam o santo evangelho de Deus, conheçam as boas novas, para que a minha mãe, que eu vou mandar esse vídeo, que ela assista esse vídeo e entenda a origem do mal e que ela se decida ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo de uma vez por todas e se batize nas águas. O Senhor Jesus Cristo está voltando, nós não temos tempo a perder. Precisamos fazer decisões importantes ao lado do nosso Senhor Jesus hoje. E o caminho, ele é estreito. O caminho é estreito, meus irmãos. Todos aqueles que querem andar no caminho largo, eles levam para a perdição. A palavra de Deus diz isso e a minha mãe me dizia muito isso. Filho, na vida só existe dois caminhos. Um largo, bonito, mais curto. E o outro é um caminho estreito, longo, mas que leva à vida eterna, meus irmãos. E esse caminho é Cristo. E para seguir nesse caminho, o que o Senhor Jesus diz? Tome a sua cruz e siga-me. A gente vai ter cruz, a gente vai ter perseguição, a gente vai ter desafios nesse mundo. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Mantenha os olhos fixos em Cristo Jesus e ele vai te guiar. Veja que a serva do Senhor diz: Satanás está hoje a preparar-se para a sua última campanha contra a igreja. Todos os que procuram a seguir a Jesus terão de batalhar contra este implacável adversário. Quanto mais aproximadamente o cristão imitar o modelo divino, tanto mais certo fará de si um alvo para os ataques de Satanás. Todos os que estão ativamente empenhados na causa de Deus, procurando desvendar os enganos do maligno e apresentar a Cristo perante o povo, estarão habilitados a aderir ao testemunho de Paulo, no qual ele fala em servir ao Senhor com toda a humildade de espírito, com muitas lágrimas e tentações. É assim, meus irmãos, que a gente vai seguir. É com lágrimas, é com tentação, é com, é com provação, mas é com a certeza da vitória. Que o nosso Senhor Jesus está à frente. E ele vai prover tudo para nós, meus irmãos. Tudo, tudo. Deus é maravilhoso. Ele salvou a minha vida. E ele quer salvar a tua. E ele continua salvando diariamente. E eu peço ao Senhor Jesus que eu continue escolhendo o caminho estreito todos os dias. E eu peço que você também escolha o caminho estreito todos os dias, com lágrimas e tentações, por mais difícil que seja, meus irmãos, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Jesus Cristo está ao nosso lado, está à frente, guiando o seu povo para fora desse mundo de pecado. Jesus venceu, meus irmãos, ele venceu. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Sem o consentimento, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Não fale que você não tem poder para vencer o pecado, porque Jesus te dá poder. Dobre o seu joelho e ore, não importe qual seja o seu pecado. Dobre o seu joelho e converse com o Senhor Jesus e peça pelo poder do Espírito Santo de Deus para que você vença o pecado e ele te dará o poder para vencê-lo. Não há pecado grande demais para o amor de Deus. Deus amou o mundo, ele quer salvar todos. E ele estende a sua mão de misericórdia hoje para mim e para você, para que a gente possa de uma vez por todas agarrar essa mão e nunca mais soltar. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não o aviltamento. O inimigo pode nos agoniar, pode nos aviltar, não pode nos aviltar, né? Pode nos ele pode nos angustiar, pode cercar a gente de todo lado, mas Jesus Cristo irá nos proteger para que ele não nos contamine. Ele quer nos contaminar com o seu vírus mortal do pecado.
Mas Jesus Cristo nos protege. Basta a gente querer, aceitar e nos proteger na rocha eterna. Meus irmãos, chegamos ao fim desse estudo. Deus seja louvado. Você que ficou até o final aqui comigo, pode ter certeza que é muito importante para mim, assim, que cada um de vocês que ao assistir esse vídeo, né, me mande uma mensagem, vamos conversar, sabe? Porque nós estamos vivendo num tempo que a gente precisa se unir, meus irmãos. A gente precisa orar mais um pelos outros. A gente precisa estar mais juntos para que a mensagem do Senhor avance. A gente precisa avançar para frente e para o alto, com o nosso general sempre à frente, o nosso Senhor Jesus Cristo, guiando o seu povo. Ele é o nosso general e nós somos os soldados do Senhor. E ao lado dele, meus irmãos, nós não temos o que temer, não temos o que temer. O Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso, ele está voltando e ele vai nos salvar. Ele vai nos salvar, amém? Porque é de graça, é de graça. Nós não fizemos nada para merecer isso. A única coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender dos nossos pecados e entregar nossa vida a Cristo. E o resto ele fará, abrindo espaço para ter comunhão com Deus, buscando em oração, em jejum, meus irmãos, e em estudo da palavra. Vamos buscar a Deus, vamos buscar a Deus enquanto a gente pode o achar. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar então com uma oração. Santo Deus, amado Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de mais um dia na minha vida, Senhor, de eu poder pregar o seu evangelho, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nos guie nesse caminho estreito, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesses momentos finais da terra, Senhor. Nós sabemos que nós estamos vivendo, Senhor. Que o Senhor nos proteja contra os ardis, contra os dados de Satanás, Senhor. Inflamados, Senhor, que venha em direção à nossa face, meu Pai. Que o Senhor nos proteja, Senhor, constantemente, Senhor. Que nos proteja a cada irmão, a cada irmã que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que esse vídeo seja um divisor de águas na vida dessa pessoa, Senhor. Que a partir desse momento, Senhor, essa pessoa assuma um compromisso real de ter comunhão contigo diariamente, Senhor. Pois o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor. Ele está rugindo, querendo nos devorar, Senhor. E nós precisamos nos refugiar em Ti, meu Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor. E nos guia para a vida eterna, Senhor. Perdoa os nossos pecados. É isso que eu te peço, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Que tremendo foi estar aqui com vocês hoje, poder adentrar o seu lar, a sua casa, onde quer que você esteja assistindo. E se você quiser fazer parte desse ministério para ajudar a gente continuar a entregar esses livros, né? Nós já adquirimos mais de 10 mil cópias aqui na região, estamos entregando esse livro para honra e glória, único e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com os dados bancários da igreja, aqui da qual eu faço parte, da Boa Vista do Guilherme, para que você possa contribuir e nos ajudar, para que a gente possa entregar mais e mais livros aí, aqui na região, tá bom? Então, compartilhando aqui a minha tela. Então, aqui está os dados bancários do, desse projeto aqui que nós estamos tendo, né, de arrecadação para a compra do livro Grande Conflito. Então, o nome do destino é IASO de Boa Vista do Guilherme. Os dados bancários é conta corrente, agência 0789. A conta é a 06-154-3570-1. E a instituição financeira é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. O código é o 0041. O CNPJ desse banco é o 79080 602 0033-33. A gente só pede para você enviar um comprovante aí para nossa o e-mail da nossa igreja, né? iasdeboavista do Guilherme@gmail.com, porque nessa conta nós recebemos dízimos, ofertas, né? Aqui dos nossos irmãos e para a gente direcionar essa oferta, né?
para a compra dos livros do Grande Conflito, a gente pede para você mandar esse e-mail, então, para a gente identificar aqui o valor na conta, né? E fazer a compra dos livros para entregar aqui gratuitamente na região. Lembrando, né? Esses livros aqui têm um valor irrisório, é um valor de R$ 1,50, um valor bem baixo mesmo, né? Que a igreja disponibilizou para a gente comprar esses livros. E vai ter a campanha também de 2024, então a gente está arrecadando, está entregando primeiro esses 10 mil livros nesse primeiro ano, né? E para o próximo ano estamos se preparando para entregar mais e mais livros ainda, porque esse livro vai fazer um grande poder, vai ter um grande poder aí sobre o povo no tempo do fim, né? A serva do Senhor fala que ele vai brilhar nas estantes, e tenho certeza que muitas almas serão convertidas através desse livro, porque esse livro é a luz menor que nos guia para a luz maior, que é a palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muito obrigado por você ficar comigo até aqui. Eu agradeço a tua audiência, né? Obrigado por você ter assistido. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, sabe? Com aquele familiar seu que tem dúvida sobre a origem do mal, sobre o pecado, como que tudo isso ocorreu, como tudo isso pode ter surgido num contexto de um Deus de amor, né? Tá bom? Fiquem com Deus e até